pedir a colaboração, porque assim, eu falo alto, mas não consigo sustentar essa voz alta muito tempo. Então, ó, meu INSS digital lá surgiu, o INSS digital surgiu em 2017. A gente já tomou nota das datas e nós temos hoje, enquanto advogado, a prerrogativa da ACT. Mas desde que o INSS digital surgiu, volta aí, né, bateria ali, aqui, é muita energia. Hoje, quando você protocola um pedido no meu INSS, ele aceita o máximo de 50 megabytes para aquele processo específico e 5 mega por processo. Ele já te diz isso ali, limite de 5 mega. Eu recomendo que você suba 10 megabytes no arquivo no máximo, eu recomendo isso. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Alguém aqui tem dificuldade com o tamanho de arquivo? Levanta a mão, gente. Se vocês não tiverem, eu vou passar direto. Não deixa de me marcando lá nas redes sociais, lembrando que vai ganhar um livro quem quiser o comentário mais curtido no final. O doutor Felipe está acompanhando a gente aqui também, da Comissão de Direito Previdenciário. 20 de março a gente vai ter palestra aqui gratuita e o doutor Felipe vai trazer informações bacanas. E a Daiane está aqui me auxiliando na transmissão da revisão moderadora. Mas a gente está transmitindo a revisão moderadora também. Bom, voltando, os arquivos que eu subo. Você já montou, pelo menos na tua mesa ali, os documentos que você precisa, né? Alguns são digitais, você deu o DocNIS, você já tem uma ideia do caso que você tem em mãos e o que você precisa pedir no INSS. Então, não saiba dando pedido sem ter ideia do que se trata. Apesar do meu INSS reconhecer DocX, JDP, RTF, TXT, JPG, um monte de extensões, não sobe foto, não suba foto, suba sempre em PDF. A extensão que você vai usar é a que vai facilitar para o servidor analisar o teu processo. Por exemplo, a gente sabe que o DocX é uma versão mais nova do Word. O servidor dentro da agência do INSS, o INSS não tem Office. Ele abre ODT, ele abre LibreOffice, que é o que cai no concurso, mais concursado. Pois é, então assim, e demora, carrega, o PDF é uma coisa muito mais dinâmica, é uma coisa muito mais objetiva. E assim, por mais que eu esteja falando para você tentar diminuir o máximo o tamanho dos seus megabytes do seu arquivo, o ideal é não botar um monte de arquivo. Mas tem que fazer mais. Mas a gente está mais cuidado, isso para a gente não é problema, é só descobrir a solução em si. Então, quanto mais informação eu montar no processo aqui, com menos arquivos, mais facilidade eu tenho. Ah, mas o meu INSS aceita isso tudo, aceita. Mas foto em geral é muito pesado. Se você consumir os seus 50 megabytes, é um problema danado para conseguir uma. É como se fosse no processo físico, aqueles volumes. Antigamente, né, lembra que a gente tinha? Fechou um volume, aí 2 volumes. No digital, se acabar o teu espaço, você tem que fazer um pedido para aquele outro processo ficar pensado, porque ninguém sabe quem tem o poder de aumentar esse tamanho. Então, vai ficar um pedaço do processo aqui, um pedaço do processo. Olha o trabalheiro, olha o problema que vai ser. Por isso, eu recomendo que você junte menor quantidade de arquivos possível e arquivos pequenos. O PDF é o mais recomendado, é o que os servidores mais gostam. E quando o servidor ele vai analisar o teu processo, ele baixa. Não, o problema acho que está lá, gente. Quando ele vai analisar o teu processo, esse servidor ele vai baixar os arquivos que ficam ali. Então, para o servidor operacionalizar isso, ele tem 2 botões. Ou ele clica em um que vai vir o arquivo todo consolidado, ou ele tem arquivo por arquivo, mais ou menos igual a gente vê no meu INSS. Só que Obrigada, Lídia. Vocês são ótimos. Obrigada mesmo. Então, quando o servidor ele tem essas 2 opções de baixar, ou ele baixa arquivo por arquivo, ou ele baixa o arquivo todo. O arquivo todo, às vezes fica pesado e às vezes o botão lá não está funcionando. Aí ele vai no arquivo por arquivo. Se você colocar um monte de arquivo,
pode ter algum que passe despercebido, que a gente mesmo não fica confuso. Você vai olhar a pasta do cliente, um monte de arquivo lá. Então, eu até gosto de enumerar 1, 2, para saber depois a ordem ali que eu vou estar digitalizando. E aí eu trouxe para vocês uma ferramenta gratuita, muito boa, para manipular o PDF, para você poder trocar a página. Não sei se alguém aqui já usa isso? Você tem um PDF de 10 páginas, você quer pegar a terceira para botar no final? Então, essa ferramenta ela é fundamental e é a ferramenta que o INSS usa. É um software governamental, organizacional, né? Ele é gratuito. Então, o objetivo aqui é fazer a ligação lógica. Já sei o que eu preciso pedir, já estou com os documentos ali, já tirei o que não é necessário, vou começar a digitalizar em PDF. Ah, mas o meu cliente já subiu um monte de documento. Ok, daqui para frente a gente começa bonitinho lá, fazendo o que tem que ser feito. Tá? Inclusive, para quem já tem um processo em andamento, teve algum insight aqui na aula da manhã, faz a tua peça e já parte daqui para frente, porque o processo administrativo você junta a qualquer momento. Claro que se você juntar alguma coisa que está te contradizendo, é melhor você explicar isso, tudo bem? Então, é importante ficar esperto em relação a isso. Ah, não importa quais são os arquivos, eu vou fazer o PDF. Tentar fazer ali 150 DPI colorido é o que diz o sistema. Tenta digitalizar pelo menos em 300 DPI. Então perceba, nós temos que trabalhar em alta performance. O que é alta performance? Exatamente isso. Maior quantidade de documento possível, necessário, tirando o que não é necessário, em um único arquivo com um tamanho pequeno e uma qualidade razoável. Olha que interessante. Mas sem desafio, a vida não tem graça. E nós temos que nos reinventar o tempo todo, por mais que tenhamos aí dificuldade com a parte tecnológica. Alguma coisa a gente tem que entender para ir buscar e até para cobrar alguém de fazer alguma coisa, a gente tem que saber o básico. Né? Não existe norte para quem não sabe onde quer ir. Quantidade máxima de arquivos, não há. Aí tem gente que se empolga, né? Frente da identidade é uma, verso é outra. Ordem para a digitalização do processo. A procuração e a identidade do procurador. É importante isso, deixar juntinho já, um atrás do outro, numa ordem lógica. E se você puder, faz a digitalização da tua carteira na mesma página. Porque aí facilita. Se você tem frente e verso, e você vai usar uma página para frente e outra página para verso, nessa lógica você já tem o dobro de páginas necessárias. Isso dá diferença na otimização, tudo bem? Mesma coisa com a identidade do seu cliente. Mas não é por causa disso que você vai ficar aglutinando CTPS, tá? Com carteira de trabalho, jamais faça duas carteiras juntas. Eu vou chegar nisso mais tarde. Para quem é advogado e não tem ACT, aqui, quem está começando, alguém não tem ACT ainda? O que é ACT? Todo mundo tem ACT, todo mundo é ligado. Fica com vergonha não, gente. Fica não, vamos nos soltar aqui. A ACT é um acordo que a OAB tem com o INSS já desde 2016, que nós temos um código, uma senha, um acesso para protocolar esses processos. Então, eu não preciso da senha do meu cliente. Na minha senha, eu subo essa documentação. Isso facilita muito quando é juntada uma exigência. Isso facilita muito quando eu preciso ter uma noção ali dos clientes que eu tenho, para você poder gerir de uma forma melhor. E para pedir a ACT, esse acordo aqui na OAB, você vai na sala do fórum mais próximo da sua residência, lugar onde você atua, tem sempre uma sala da OAB, vai fazer o pedido lá e vai se habilitar no acordo de cooperação técnica para ter acesso ao GERID, né, como advogado. Você vai ter um acesso melhor. Lá no centro do Rio, é na Casa de Prerrogativas, na Assembleia número 10, 11º andar. Aqui tem gente que não é de Campo Grande, né? Aqui no fórum fala com a Fernanda, acho que é a Fernanda ainda que está responsável por isso. Para se habilitar, você vai imprimir o termo de compromisso, assinar e colher assinaturas. 2 testemunhas, lá mesmo você pede as testemunhas, entendeu? Na sala da OAB do fórum mais próximo. Aí, quando você se habilita na ACT, o próprio funcionário da OAB responsável por isso vai enviar um e-mail para o INSS Digital e para você receber as instruções. É tudo por e-mail, hoje está tudo muito automatizado.
Hoje, além da senha, tem uma parte de autenticação, mas isso tudo vem explicadinho para você. E a OAB, ela presta essa assistência também, caso você não consiga. A partir daí, você já está cadastrado. Precisa, obviamente, ter a OAB ativa. E esse termo de compromisso que eu estou falando, eu estou disponibilizando para vocês no final da aula. Eu vou deixar um atalho para vocês pegarem esse termo de compromisso. Mas lá tem também. Tá? Não se avexem por isso, não. Quando você se habilita, o nome, aqui não dá para ver tão bem, mas ele fica ali à esquerda, o nosso nome, o nosso CPF. Então, a gente já tem esse acesso interno para fazer o pedido pela ACT. Isso aqui é uma ferramenta para otimizar o nosso trabalho. Tá? O quê? O ACT é Acordo de Cooperação Técnica, é o nome do termo que deu origem a essa familiaridade. Então, esse aqui é o nome entre a OAB e foi um pedido da OAB para o INSS. Tudo bem? Sempre que você for subir processo pela senha, porque assim, eu posso subir pela senha do meu cliente? Pode. Nada impede que você continue subindo pela senha do seu cliente, se você analisar que nesse caso, tem alguns casos que, né, de repente, até melhor. Aí, você não vai precisar juntar o termo, nem nada do tipo. Se quiser juntar a procuração, ok, dependendo da situação. Mas quando for na ACT, você tem que subir lá o termo de representação, que é esse termo que o INSS pede. Né? E aí, na lei lá vem procuração ou termo de representação. Sobe os dois. Na dúvida, nesse tipo de caso, sobe os dois. Poxa, mas está pedindo para enfiar documento, mas eu tenho que ter o processo pequeno. Pois é. Mas tem servidor que faz exigência para apresentar algumas coisas que a gente mesmo fica perdido. E aí, por que isso acontece? Acontece, eu falei com vocês da meta, né? Quando chega no final do mês, o cara não conseguiu bater a meta dele, ele precisa trabalhar os processos. O servidor, ele não pode puxar mais de 10 processos sem trabalhar. O que é isso? É quando está dependendo dele. Então, ele tem a caixa dele cheia de processos lá para analisar. Eu falei ainda há pouco com vocês, poxa, processo muito grande, processo difícil, muito moroso. Às vezes, o servidor que está puxando o processo está lá no Amazonas, porque em geral a gente tem uma territorialidade, mesmo sendo online, mas acontece grupo de trabalho de ir para pessoas de outros estados. E às vezes a realidade naquela situação é uma internet muito precária. Então, se esse servidor, ele puxou esse processo, ele sentiu alguma dificuldade, ele pode passar para o próximo. Só que ele não pode fazer isso com 10 processos seguidos. Porque aí o sistema cobra ele, olha, você não pode fazer, você tem que analisar esses processos. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o servidor, para puxar mais processos, ele precisa dar um destino, dar um andamento. Por exemplo, se eu estou esperando a análise de PPP, ele foi para a perícia, então ele não está pendente ali para o servidor, tudo bem? Perceba que ali não está na pendência dele. Agora, se esse servidor, ele está precisando puxar mais processo, não está em condição de atender o que já tem ali o rural, ou o sistema que ele vai usar para aqueles casos que estão pendentes não está funcionando, ele, para puxar o processo, vai botar uma exigência. E aí a gente vê umas exigências. Então, eu estou explicando para você porque, eventualmente, você pode ver uma exigência nada a ver. Igual o pedido de título de eleitor numa aposentadoria urbana de tempo de contribuição. Entre a prática e o que vem na lei são outros 500. Ah, mas isso é um absurdo o servidor fazer isso. Tudo bem, mas a gente não sabe o que levou ele a fazer naquele momento. E aí o certo seria, ok, resolvi esse problema, nem vou pegar o processo. Mas aí o processo vai ficando esquecido. E vai ficando esquecido. E aí, em verdade vos digo, sobe um documento para lembrar aquele servidor que teu processo existe. Fez uma exigência, nada a ver? Responde. Sobre as perguntas que vieram aqui na hora do almoço, foi legal que eu já tive alguns insights e já vou conversar aqui com vocês. A exigência que o servidor faz, em geral, ele tem que acompanhar para indeferir se você não cumprir a exigência, tudo bem? Porém, quando esse servidor ele faz a exigência, o processo vai ficando lá esquecido, se você que é advogado está com alguma dificuldade para cumprir aquele exigência, às vezes a gente precisa de uma declaração de um órgão público, às vezes a gente precisa de outros documentos que não dependem necessariamente da gente. Comunica isso para o servidor e pede a dilação no prazo do processo. Por quê? Por mais que ele não olhe lá, fique olhando reiteradamente, se ele está com a caixa cheia, o processo já passou do prazo, está na pendência dele, ele vai acabar negando aquele processo, porque você está ensejando isso. Então, independente se
se o outro está fazendo o trabalho dele, tenha a certeza que você está dando o seu melhor. Acompanhe os seus prazos. Pô, esse sisteminha ficou tão legal para você analisar, para você acompanhar, para quem não tem um sistema próprio. Tudo bem? Então, uma exigência que eu sei que eu vou demorar, pede a dilação, sobe lá, dizendo uma situação que eu acho que não cabe. A pessoa me pediu um documento que não tem a ver, faz a petição dizendo que não se aplica. Teve uma exigência, não estou lembrando agora, uma exigência que o servidor me pediu. Disse que a minha procuração não estava nos termos. A minha procuração, nos moldes da IN, não estava lá nos termos. Aí, né, a gente foi responsável. Você lembra esse cara? Ele cismou com a minha assinatura. Aí eu falei, meu filho, me apresenta o curso de grafotecnia aí, que eu quero ver. Enfim. Mas, assim, ele poderia fazer, no meu caso, nem foi meta, não. Um servidor louco lá falou que não queria. Ele deve ter olhado meu CNIS, viu o vínculo do INSS, deve ter achado que eu estava lá ainda. O pessoal falou, não sai não, fica nos dois. Mas não dá, eu ali não dá. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Ou eu sou frio ou eu sou quente. Esse negócio de ser não é pra mim. Eu tenho que entrar de cabeça, vim de cabeça para advocacia. Eu me sinto confortável com isso, gosto de poder fazer as teses. E tá tudo bem, quem tá no órgão e quer manter advogando, cada um tem um perfil. A gente só tem que seguir o perfil do nosso coração, do que a gente quer. Mas o cara implicou comigo e no fim das contas eu falei, o que é que as meninas? Vamos fazer o que ele quer para o negócio andar. Porque senão o maior prejudicado é o teu cliente, o maior prejudicado é a gente. E no processo administrativo isso acontece demais, porque é um humano que está lá. Maravilha. Partindo aí, antes de protocolar o teu processo, o que você vai olhar? O dado cadastral que consta no CNIS. Olha os dados cadastrais dele e lembra, isso é óbvio, eu olho, bate caractere por caractere. Vou trazer algumas informações aqui. Para o INSS fazer o benefício do teu cliente, é imprescindível que tenha o nome, a data de nascimento e o nome da mãe. Para ele formatar, para ele conceder o CPF, eu nem botei o CPF ali, tá ali. O CPF e o nome e a data de nascimento tem que estar igual tá na receita. Senão o sistema não vai deixar ele concluir. Então já olha você antes, tá entendendo? Faz uma pesquisa, olha se está batendo tudo, para que não tenha problema futuro do servidor concluir a análise e não consegue formatar porque o dado cadastral não está de acordo. Se você observar que esses documentos aí, nome, data de nascimento, nome da mãe e CPF, estão com algum equívoco, coloca na sua peça, chama a atenção. Isso é algo muito importante. Chama a atenção para a sua peça. Quando eu falo chama a atenção, você bota lá uma letra garrafal, um tamanhozinho maiorzinho para ele entender. Dados que interferem na concessão. Isso aqui as pessoas às vezes não olham. Endereço com CEP correto. CEP que conste nos correios. Por quê? Tem alguns lugares que os CEPs são genéricos, mas dá uma consultada no correio. Se você subiu o processo sem olhar, e esse aqui a gente corrige a gente mesmo no CNIS, o endereço, você tem mais facilidade de resolver. Os outros dados ali não, você precisa que o servidor entre no sistema e corrija. Se eu estou pedindo o servidor para acertar a data de nascimento e a identidade, eu tenho que dar segurança para ele. Então, será que eu olhei todas as carteiras de trabalho do meu cliente para saber se o nome está certinho? Para saber se a data de nascimento está ok? Faz um checklist para você, além da identidade. Eu estou pedindo para mexer num negócio que é sério. Rapidinho. E aí, quando você tem o CEP errado, o sistema da concessão também ele não passa, ele fica lá travado. Isso acontece bastante. Pode falar, doutor. Pergunta, com relação a esses dados cadastrais que se encontram no CNIS, quem alimenta esses dados? É a Receita Federal? Muito boa a pergunta. Por muito tempo, esses dados vieram da RAIS e do CAGED, isso lá em 80 e tanto. Então, quem é que ficou responsável pelo primeiro cadastro da pessoa? O teu empregador, o primeiro empregador. Eu mesmo tinha o sexo masculino no CNIS, no primeiro CNIS, né? Então, assim, para quem é carteira assinada, é o primeiro empregador, para quem serviu o Exército vai ser o PASEP, na época foi o Banco do Brasil. Hoje, o banco de dados do governo está interligado. Em geral, as pessoas elas tendem a arrumar um emprego de carteira assinada e aquele cadastro inicial é o que vai ser alimentado. Mas se essa pessoa recebe uma pensão por morte, essa pensão por morte, no dependente neném, ele já está entrando. Hoje está unificado. E aí, duas considerações. Se eu tenho um sistema que está unificado e o TRE, o TSE, sei lá qual é da vida, mandou uma informação errada, ele pode sobrescrever. O INSS não está aceitando ser sobrescrito de órgãos externos, mas ele faz a consulta.
Hoje quem sobrescreve é o E-Social, né, que agora não é mais a GFIP, é o E-Social, e a gente tem os entes públicos em regime RPPS, o município, o estado, tudo que tem a ver com a parte de trabalho. E quando ele é dependente de algum benefício, um LOAS, uma pensão, ou está no cadastro familiar de alguém, eu preciso colocar ele no CNIS e ali ele já vai ter um cadastro bonitinho. Maior problema, antigamente a pessoa tinha vários cadastros. Se você tem uma carteira de trabalho, a gente não pode lavar as mãos, a gente é advogado, a gente tem que se questionar. Você não acha estranho você ter uma carteira de trabalho que todos os vínculos do seu cliente não estão nela? Isso é algo para acender uma suspeita em você. É comum uma carteira antiga você não ter um vínculo lá, um outro, mas o terceiro tá, o quarto tá. Agora, pega uma carteira que às vezes nem é tão velha assim e de repente tem 5 vínculos. Investiga isso com o seu cliente, aperta o seu cliente. Como é que você vai fazer isso? Estou vendo aqui que o senhor trabalhou na indústria coral, não sei o quê. Onde é que fica? Tu tá vendo o endereço ali? Aí ele vai dizer onde fica. É comum, às vezes, a gente ter um endereço de sede diferente da prestação? Mas ele vai saber te explicar. Você vai fazer as perguntas certas. Porque como é que você vai pedir para o servidor para inserir vínculos, todos os vínculos da mesma carteira, nenhum vínculo consta no CNIS, é o teu nome. Ele vai começar a olhar com o pé atrás até o que já está no CNIS. Tá entendendo o que eu estou falando? Se você pegou a carteira do teu cliente, ela é muito antiga, vai olhar lá que ela é do estado da Guanabara, antes de 58. Você vai olhar que ele tem acentuação em ele, você vai olhar a moeda. Na dúvida, entra no Google, olha a moeda da época para ver se é condizente. Como você vai sustentar aquilo? Seu fulano, o senhor tem algum documento dessa época? Incluir um vínculo é uma coisa, incluir um monte de vínculo da mesma carteira com alguma que não consta é outra. Você tem que mostrar para o servidor segurança para que ele possa proceder nessas inclusões. Essa inclusão hoje ela vai ficar lá no CNIS. Mesmo que esse cara não aposente, foi o servidor que incluiu a matrícula dele que está lá. E quando você pega os cadastros antigos, às vezes a pessoa tinha um PIS, porque trabalhou, aí foi para o Exército, aí tinha um PASEC, aí tinha uma carteira, pagou carnê. Aí na época tinha vários cadastros, hoje esses cadastros são unificados. Investiga se de repente aqueles vínculos que você não está achando, aquele carnê que não consta, olha o NIT que está naquele carnê, antigamente se chamava CI, ele pode não ter sido unificado. E aí, se ele não tem o CPF cadastrado, você não vai ter acesso ao CNIS dele, mas faça um balcão virtual, entendeu? Faz um balcão virtual com o servidor e fala, olha, eu quero o CNIS do fulano de tal, desse NIT aqui, já vai dar um NIT a ele. Você vai olhar as folhas do carnê para ver se tem o mesmo número, que antigamente fazia correto. E ali, às vezes você está pedindo uma inclusão de algo que é para ele juntar. E tem esse NIT perdido lá, mas não tinha CPF, não tinha nada, esses dados ficam aí soltos. E isso prejudica muito o cliente na hora. Então, seguindo, a carteira de identidade, ela precisa constar, mas o servidor nem vai olhar os números da carteira, porque a carteira de identidade é uma incógnita, né? Parece que saía da cabeça de cada estado quantos números ia ter, se ia ter letra, se não ia. É algo que não tem uma validação certa, diferente do CPF. Porém, você vai ter problema para receber no banco. Então, quando você faz seu trabalho e deixa alguma ponta solta, quem vai se prejudicar é você e seu cliente. Tem noção, gente? Olha só. Você vai no banco com um senhorzinho já de 80 e poucos anos, aí gasta uma fortuna de Uber, aquela fila gigantesca, e de repente a menina do caixa fala, olha, porque a identidade aqui tem um número a mais, o órgão de expedição lá não está batendo, nome da mãe com caractere errado. Se for esses nomes mais difíceis, se foi o empregador que alimentou e ninguém nunca mudou, porque o servidor do INSS, ele vai passar o olho, tá ok, o sistema rodou, o sistema já consultou a receita, o sistema já consultou o CPF. Mas o banco, ele que vai tirar o dinheiro, ele vai olhar, ele vai bater caractere por caractere. Então já se adianta e já pede isso. Se você não observou, teve a sua concessão, foi feliz e contente no banco, e depois daquela saga, daquela via crucis, descobriu que tem algum número errado, você vai pedir o INSS o acerto da correção, e se isso demorar mais de 60 dias, o pagamento do teu cliente não vai ficar lá para sempre te esperando, ele vai voltar para o INSS.
Aí você vai ter que fazer um processo para liberar pagamento atraso. E se demorar mais ainda, você vai ter o benefício bloqueado por não saque, que é uma medida de segurança para a pessoa que venha a falecer. Hoje o cartório comunicou, no máximo 90 dias, no máximo, tem uns que estão muito rápidos. Mas ainda existem essas medidas de segurança. A pessoa não recebeu o dinheiro, está lá, a pessoa deve ter morrido, vamos bloquear o dinheiro. Tudo bem? Faz o batimento para você melhorar a celeridade de ter acesso àquela concessão tão sofrida, tão esperada, que já demorou tanto. Peraí. Tô descarregando essa pilha aqui. No ato da ACT, beleza, agora vamos montar o processo lá. Já olhei, vai marcando, gente. Eu gosto de papel. Eu sei que a galera moderna aí vai marcando no PDF mesmo em amarelinho, mas eu vou lá no papelzinho, tique-tique, tique-tique, né? Tá batendo, não tá? Opa, esse aqui tem que pedir para corrigir. Então, assim, se eu tô dando entrada pela ACT, primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou subir lá a procuração, termo de representação, a carteira da OAB e a carteira de identidade do requerente. Precisa da carteira da OAB? Não, porque a gente já está cadastrado. Mas eu sei que vai ter servidor que vai fazer exigência pedindo. O servidor, tem servidor que olha até no CNA, vocês sabiam? Eles, ó, o CNA é o Cadastro Nacional dos Advogados, ele olha lá para ver se a pessoa está no exercício regular, ele junta lá. Enfim, a gente até bota, né? Pra mostrar lá, já bota tudo lá para ele. Aí o processo fica grande? Fica. Mas ali é aquela parte de formalidade. Quando a gente começa a discutir o direito em si, aí a gente dá uma balançada assim para chamar a atenção. Agora sim, preciso anotar para gravar a ordem. Vocês vão ter acesso a isso depois, mas fiquem à vontade. Mas se tirar foto, me marca, por favor. Não deixem de me marcar e seguir nas redes sociais. Gente, olha só. É só pensar na lógica. Se eu estou pedindo processo em nome de fulano, eu sou fulano? Não. Eu tenho que mostrar que eu posso representar. Então tá ali, procuração, termo, ok, minha identidade. OAB. Ou se for procurador, não for advogado, a identidade lá do advogado, do procurador. Depois, eu preciso mostrar que a pessoa é a pessoa. Quem que é essa pessoa? O requerente. Isso para qualquer benefício que a gente está falando. Para mostrar que ele tem a legitimidade de me passar essa procuração, inclusive. Ah, mas aí é pensão só do filho. Criança responde por si? Então a gente vai exercitando essa lógica. Não, criança é incapaz. Só o pessoal que faz a nossa lei, né? Os nossos maravilhosos legisladores, que depois da reforma entendem que corre prescrição de menor. Mas fora isso, eu estou falando aqui um parêntese porque agora, se a pessoa não der entrada em até 180 dias, a criança ela não recebe desde o óbito. Isso é um absurdo. Eu nunca vi ninguém suscitar isso. Eu conto com vocês para a gente começar a bater em teses para que isso mude. Mas fora isso, a criança não responde por si. Ela precisa de alguém para representar. Então, quem é o tutor nato da criança? É pai e mãe. Um morreu, tem um outro lá, ok. Esse tutor pode passar a procuração. Então, você vai seguir na ordem. A fulana de tal, está aqui a advogada. Agora quem é? Quem passou a procuração. Quem que é essa pessoa que passou a procuração? Ela é a mãe da Verônica. Quem é a Verônica? A Verônica é a pessoa que tem direito lá do pai do tudo. Então, quando você conseguiu mostrar a identificação das partes vivas envolvidas, do requerente, do procurador, da pessoa que tem a tutela, né, do representante legal, aí a gente vai falar para o servidor assim, do fato. Isso para os benefícios mais, né, mais cabalmente constituídos, que eu falei mais cedo. Qual é o fato gerador da pensão por morte? Ai, gente, pelo amor de Deus, vou embora, hein? Vou cancelar. É a morte, é o óbito. Qual é a certidão que me fala isso? É a certidão de óbito. Gente, se eu estou no processo de pensão, o servidor quer saber quem morreu. Às vezes o colega vai botar isso lá na última página. Olha que cansativo. Então não tem mistério não. Vem para a lógica do servidor. Quando o servidor vai jogar isso no sistema, a primeira coisa que ele tem que dizer para o sistema é quem está pedindo. Ele vai botar lá, eu, a dona fulana, a criança, vai arrumar o cadastro da criança, ok. Mas vai estar pedindo o quê? Uma pensão de Joãozinho. Quando que Joãozinho morreu? Ainda mais com essas mudanças de legislação de pensão. A data do óbito vai definir, inclusive, a legislação aplicada. Tá? Se o salário da mulher vai acabar, se não vai. Então, acabou a identificação inicial, você me venha com um fato gerador.
Salário maternidade. Ninguém sabe. Certidão de nascimento. Muito bom. Olha essa certidão de nascimento, só está o nome da mãe da criança certo. Porque às vezes o cartório erra e aquilo passa batido, mas o servidor do INSS vai ver. Porque ele vai usar a certidão de nascimento para cadastrar no sistema. E a criança é bom que tenha identidade, tá? Se for perícia médica, não faz sem identidade. A NMP agora tem resolução, porque os peritos dizem que, embora não seja obrigatório, eles não conseguiram identificar a criança. Mas mal sabia eles que foram de criança tudo igual, né? Só que brasileiro dá dó em pingo d'água. Estavam fazendo aluguel de criança, não sei se vocês viram essa matéria. Me aluga seu filho deficiente para dizer que é o meu. Aí a gente tem essas exigências e não entende por quê. O que vale mais a pena? Eu brigar de frente com o perito dizendo que ele tem que aceitar a perícia sem identidade, ou eu já falar com a minha cliente, olha, enquanto eu vou dar entrada no processo, providencia a identidade do seu filho. É para resolver, gente. Enfim. E aí, quando a gente tem um processo administrativo com esses fatos mais consumados, ele já vem de cara. Quando eu tenho uma aposentadoria, o fato gerador da aposentadoria é a implementação de todos os requisitos, né? Idade, quando a pessoa tem aposentadoria por idade, aí eu estou falando de carência, de idade, então eu tenho a aposentadoria, você mostra que implementou com os documentos laborais. O que é documento laboral? Tudo que tem a ver com o trabalho da pessoa. Então você, que é um advogado prevenido, já tirou o CNIS do seu cliente, já olhou lá como é que está o cadastro dele, o que tem que incluir, o que não tem. E a partir dali, você vai contar a história desde o início. Não é sair botando um monte de vou botar esses PPP aqui, aí no meio bota uma carteira, aí bota o exército. Gente, logicamente falando, a pessoa não consegue se situar. Porque o CNIS, quando você abre o CNIS, ele não te diz na ordem da data que tudo aconteceu. Ele te diz na ordem de data. Quando você abre o sistema do INSS, quando o INSS vai conceder isso, ele puxa a mesma ordem ali do CNIS e separa por documento. Aí vocês me perguntam assim, eu estava esperando as perguntas, mas eu já sou muito antecipada, já vou eu mesmo fazer. E quando a gente tem uma carteira com vínculo e a outra com vínculo antes e depois vai migrando, não é isso? A pessoa tem 10 carteiras, cada pedacinho em um. Como é que eu vou fazer essa organização? Isso acontecia muito. Sabe por que acontecia? Porque a pessoa queria arrumar um emprego de balconista, mas ele tinha trabalhado antes numa borracharia. Aí não queria mostrar para a pessoa, porque não tem nada a ver. E aí, de repente, não, aqui tá ruim, agora eu vou para uma oficina mecânica. Esquece essa carteira aí, me dá outra. Por que a carteira antiga ela é tão ruim? Aquelas carteiras velhinhas de 73? É bom que esteja ruim, né? Muito paradoxal. Claro que ela tem que estar legível, claro que ela não vai estar capena, mas vai digitalizar em 150 dpi para ver se consegue entender. Não entende. Tinha nem caneta esferográfica, era caneta tinteiro. Então, a carteira está naquelas condições, porque se o cara fosse pego na rua sem uma carteira, ele era preso por vadiagem. Está falando de ditadura militar. Carteira de 68, de 70, de 80. Então, se você vai subir uma digitalização daquela carteira, a carteira está maravilhosa, saiu ontem, está cheio de vínculo para incluir, tem alguma coisa muito estranha. Antes o INSS ele fazia um confere original quando você ia na agência. Hoje vocês fazem esse confere original. A gente se habilita ali, não é à toa não. É a nossa responsabilidade. Você está dizendo que você olhou o documento, que aquele documento corresponde com o original. Ó, bizu para quem não tem. Contrato de honorários. Coloca lá que o cliente ele é responsável por qualquer informação que ele omita, apócrifa, inverídica, falsa, fraudulenta. Porque assim, a gente tem o expertise, a gente questiona. Mas nós atendemos todo tipo de pessoa, então a gente vai tentando se resguardar. Sabe? E deixa muito claro para o concessor que o teu trabalho é um trabalho limpo. É um trabalho, então faça as perguntas antes que ele me venha com esses questionamentos. Meu cliente teve um processo de fraude lá atrás. Se você fingir que não viu, vai adiantar nada. O concessor ele não vai dar andamento naquele processo sem esclarecer o ato, sem fazer as perguntas necessárias que vem em forma de exigência, e pode acontecer até um indeferimento sumário. Porque, teoricamente, o INSS tinha que exaurir todas as dúvidas para deferir ou não. Mas, na prática, isso não é possível. Mal dá conta do
Só mesmo eles para ficar inventando de ficar chamando esse povo que recebe aposentadoria por invalidez há milênios para dar alta para os velhinhos. Ah, porque a sua incapacidade de ser soltar, mas hoje eu tenho idade, então assim, não faz nem sentido. Mas é tentar destinar a mão de obra porque ela precisa ser feita. E quando você faz um processo bem feito assim, a primeira impressão, sabe a primeira impressão que fica? Pô, fica mesmo, o cara já vai, opa, ai, graças a Deus, é um arquivo só, ai, tá na ordem. E aí na carteira de trabalho, respondendo a pergunta que eu mesma fiz, que vocês não fizeram, que vocês nem perguntaram, que eu não respondi ainda, mas vou responder. É a data de emissão. É assim que você vai ordenar a tua carteira, a data da emissão da tua carteira. E como é que você vai digitalizar essa carteira? Eu quero um negócio só na página 10. Toda. Você vai digitalizar ela toda, porque vai passar a segurança que o servidor precisa para fazer a inclusão daquele vínculo. Gente, vocês acham que o servidor não olha FGTS? Não olha alteração salarial? Em 90, início da década de 90, você ia no mercado de manhã correndo, porque quando você pegava o biscoito, a mulher pegava da tua mão e remarcava. Todo mês tinha alteração de salário. O cara tá me pedindo para incluir um vínculo ali, de 95 a 96, que... Não, 95 a 96 já era real. De 92 a 93, 94, teve 3 mudanças de moeda num período curto. E aí, nesse período ali, eu não botei mais nada, eu só botei a foto do caboclo, o nome e o vínculo. Cadê o FGTS? Cadê o que vai dar a segurança para mostrar que aquele vínculo não foi colocado, ele não foi inserido? Essa lógica tem que acompanhar vocês em todos os atos que vocês forem requerer junto ao INSS. Tudo bem? Doutora, por favor, sei que você está com tempo. Você falou que toda a carteira, mesmo aquelas páginas em branco, não, o que está com a anotação. Toda a carteira, obrigada pela observação. A carteira na ordem de todas as folhas que contenham anotações. Tudo bem? experiência, capaz de toda a Isso. E outra coisa, olha a anotação geral, falei de manhã, vínculo temporário está sendo desprezado. É inaceitável ter um cliente que por 17 dias não entrou no artigo 17, vai ter que trabalhar lá mais 2 anos para aposentar, olha que absurdo. Quando na verdade eu tenho um vínculo ali que não foi considerado. Vínculo temporário não consta em CNIS, sabe? Não, são coisas que a gente precisa deixar claro. Não dobra a tua carteira assim, dobrar para tirar só a página que você quer. Parece que você está querendo esconder alguma coisa. A carteira você vai digitalizar ela aberta. Nada de botar uma carteira em cima e outra diferente embaixo. A pessoa parece que para economizar, quando vai digitalizar, digitaliza 2. Aí uma acaba, olha que interessante, digitaliza de cima e de baixo. Aí vem na ordem. Aí uma acaba, aí ele pega o espaço da outra e bota a mesma. O servidor não tem mais como conferir isso. Ele não está com o original ali. Então, você vai ter que transmitir essa segurança. Você tem que dar a segurança que a cópia da carteira que ele está vendo do início ao fim é a mesma. Você ficar misturando cópia de um com cópia de outro, ele vai negar. Ele não vai alterar nem o que ele poderia alterar. Porque como é que ele vai justificar isso no futuro? Sabe? Não teve a segurança suficiente. Você acha que ele vai fazer uma exigência pedindo para você melhor? Dificilmente. E aí vou responder uma das perguntas de vocês. E a INSS me chamou para ir no posto para autenticar o documento. Acontece às vezes quando o cliente sobe o documento sozinho, mas já aconteceu com um colega advogado também. Olha que a gente tem fé pública, hein? Será que ele vai indeferir? Pô, o INSS fez uma exigência para eu ir no posto apresentar documento. O que vocês acham? Quem acha que vai indeferir? Quem acha que vai conceder? Quem não acha nada? Quem está curioso? Vou dizer, vamos lá. Quando o servidor vai indeferir, se ele fosse indeferir, ele já tinha. Quando ele está mandando uma exigência para você, tenha certeza que ele hesitou. Então, em vez de você ficar chateadinho, brigando lá com essas exigências, mesmo esse cara aí que estava me perseguindo na procuração, não, bilu, teteia, tá bem, o cara, sei lá o que aconteceu, se a mulher dele dormiu de calça jeans, eu sei que a minha procuração tá certa, eu vou lá e boto outra. Porque se ele fosse para indeferir, já tinha indeferido, ele já tinha negado. Quantos processos a gente não tem de negativa com informações totalmente desencontradas? Não tem idade suficiente, não tem 1000 anos lá, indeferido aposentado, não tem idade suficiente. Aposentado não tem carência, a pessoa tem 20 anos de trabalho. Então, assim, isso tudo, quando ele vai fazer uma exigência, ele está te dando uma oportunidade de você. Opa, ele está falando assim, pô, eu acho que esse cara tem direito. É bem assim mesmo. Eu acho que esse cara tem direito, mas eu não estou me sentindo seguro. Ele faz a exigência.
Então dê o seu melhor. Abriu a exigência do processo, dá o teu melhor. Se fosse para negar, ele já tinha negado. Ninguém faz exigência para indeferir. Porque vai ficar com o processo na caixa lá da meta? Não. E aí, quando ele te pede para ir no INSS, ou tá uma bagunça o teu processo, ele não tá com certeza que aquele vínculo é daquela carteira, ou ele quer que algum servidor, porque quem atende você no INSS não é o servidor que está analisando. Olha que interessante isso. Quando você dava entrada no INSS, no posto, e a gente tinha alguma dúvida, a gente pedia a pessoa para trazer de novo. A gente já tinha até autenticado, pô, tô achando estranho essa carteira, me traz de novo. Aí a pessoa trazia. Hoje, o cara que está analisando o seu processo, ele vai pedir para você ir em um posto que você vai marcar, você vai num outro posto e um outro colega que ele não sabe se é um colega que tem um capricho, uma expertise, vai analisar, na verdade nem é o estagiário, né? Vai analisar, vai digitalizar e o colega vai dar o confere com o original ali. Nessa hipótese, a responsabilidade passa a sair dele e vai para o outro que tem fé pública, que é um colega. Mas se ele está te chamando para isso, dê o seu melhor, entendeu? Já leva, já bonitinho, já tenta entender por que ele está questionando. Por que esse servidor me pediu para apresentar os documentos no INSS? Você já tem, eu vejo que você já tem ali 80% de chance de uma concessão. Então, quando for, leva tudo e mais um pouco e analisa o que vai ser necessário para o caso específico. Tudo bem? Para poder fazer os pedidos adequados. Vou seguir. Eu recomendo que faça peça, eu gosto de peça, eu acho que a peça administrativa ela é muito boa, mas ela tem que ser muito objetiva, tem que falar menos e deixar assertivo. É o que eu quero? Eu quero que é aposentadoria. Olha a contagem do cliente aqui. O salário vai sair mais ou menos com tanto, né? Eu gosto de botar na peça. Mas sem muitas páginas cansativas. Enquadramento por atividade. Aí já mostra lá quais são os vínculos que ele faz jus e por que ele faz jus, mas de uma forma bem assertiva. Doutora, sim. A questão da prescrição do menor já julgado entendendo ser ilegal a prescrição de 180 dias? Vamos lá. O colega está falando sobre a pensão por morte, você só recebe do óbito se pedir até 90 dias para quem é maior, e quando é menor, você só recebe do óbito se for até 180 dias do óbito. Essa é a mudança que a legislação trouxe. Já tem alguns anos, recentemente, mas já tem alguns anos. Então o colega me pergunta se já tem julgado procedente. Eu não conheço julgado procedente, porque a gente no país a gente tem uma usurpação de poderes, é complicado. Qual é o papel do judiciário? Aplicar a lei, não é isso? E nesse caso eu tenho uma lei que tem esse absurdo. Assim, é possível conseguir decisões onde a lei não é necessariamente aplicada? Mas é muito raro. E nesse caso, que teria um efeito erga omnes, eu acho que talvez daqui a alguns 10, 15 anos a gente vai ouvir o STF marcando as plenárias para julgar a inconstitucionalidade. Então assim, eu ali não conheço, acredito que tenha um ou outro muito pontual, mas tem que deixar muito claro o motivo, porque o juiz ali, ele está indo contra a lei. Então você já tem o INSS contra você, em alguns processos judiciais parece até que o juiz também está advogando junto com o INSS, é impressionante. Né? Teve uma que se fosse presencial, nossa, eu ia sair dali com um processo de agressão, porque foi a chapa esquentou, veio chamar minha cliente de fraudadora. É esse o bandido brasileiro? Analfabeto, eu até definindo a cliente, analfabeto de 80 anos, é esse o bandido? E sem ter certeza, porque vai falar, mas tem que ter certeza. E leviando do jeito que nada acontece. Não, então vamos adiantar, doutora, a excelência e a menina lá. Mas tudo bem. Ganhou, graças a Deus, mas foi pá. Então quando você para pensar que nós temos que ir ao judiciário quando a lei não foi aplicada, certo? Esse é o princípio básico de todo o nosso ordenamento jurídico. Só que aí a gente está indo no judiciário para pedir para não aplicar a lei. Aí eu te pergunto, quem é que escolheu o legislador mesmo? Pois é. Não foi só você, não, foi o partido. Quem me acompanhou ontem viu o julgamento, como é que pegou fogo lá. Porque você vota no A, mas o partido bota o B. E absurdamente, nós temos... Vocês sabem que a gente tem deputado federal, já teve, que não teve um voto sequer? Nem ele votou nele. Você consegue imaginar uma pessoa que não tem um voto? Consegue imaginar? Pois é. Sobra de partido, estava lá na hora, né? Sobra de partido. Ao partidos grandes. Então, assim, nosso trabalho é disseminar conhecimento para a gente ter força para brigar pro que interessa. Porque quem o cara da novela tá namorando não vai mudar a minha vida. Não vai mudar a vida do meu cliente. Entendeu?
Então, sabe, eu faço de tudo assim, para honrar o tempo que vocês têm de estar aqui e da gente junto trabalhar para que o negócio ande. Ah, mas ninguém fala, não interessa. O que a gente pode fazer? É bater até entrar. Então, eu não conheço julgado ainda referente a isso, mas é um absurdo. Antigamente, porque pensa que a pessoa perde o pai e a mãe. Aí vai entrar naquela vara de família super séria, né? Para definir quem fica com a criança. E a maioria das famílias, infelizmente, principalmente de baixa renda, que tem um histórico complicado, ninguém quer a criança. A gente vê as famílias mais abaixadas brigando para quem vai ficar, ninguém quer a criança. Aí para ele não ir para sistema de adoção. E aí o outro quer adotar, e aí a justiça fala, não, a gente precisa ver com a família primeiro. E a família, se tivesse afim da criança, né, tava brigando. Anos depois sai uma tutela, alguma coisa, e vai ver o direito da criança. Então eu acho que dá para conseguir, se conseguir provar muito bem por que houve o retardo. Agora um fato é certo, né? Você está atendendo a pensão por morte, tenham a delicadeza de como você vai conduzir essa entrevista, essa consulta, porque você já está falando com alguém que está fragilizado. Lembra, eu falei no início, sabe qual é o segredo do bom processo, de um bom advogado? É a humanidade com o seu cliente, com o juiz. Pode estar pau da vida, pode estar puta da vida, um processo que não anda, mas vai lá despachar com ele, não chega jogando teu ódio, não. De repente nem era o juiz, nem é ele responsável, e se for também, eu vou conseguir alguma coisa com isso? Não, bom dia, vim fazer isso. Sabe, ser intencional, ser assertivo, isso faz toda a diferença. Por favor, doutor. Então, essa questão da prescrição, eu acho muito bacana essa colocação, e o que eu queria dizer é o seguinte, a grande questão é o confronto da legislação civil com a legislação previdenciária. O Código Civil estabelece que contra menores, né, absolutamente capazes, não ocorre prescrição de decadência. E a legislação previdenciária trouxe uma disposição de modo diferente. Afinal, qual lei deve prevalecer? Né? Não existe ainda uma consolidação nos tribunais sobre esse tema. E é importante, motivo pelo qual a gente está na comissão, o motivo pelo qual a gente difunde esses conhecimentos, é porque são batalhas institucionais, que todos nós temos que travar coletivamente. Então, quem entrar com um processo de pensão por morte, que couber essa discussão, levante essa tese. Olha, contra a prescrição tem que aplicar a legislação civil, quanto menor, não a legislação previdenciária, pede o início do benefício desde o óbito, porque é a batalha coletiva dos advogados que torna essa tese forte. E que vai trazer a diferença mesmo, porque você ter uma criança ali prejudicada no seu direito, né, é inconcebível. E a maioria das vezes a justiça lava as mãos, então é insistir, é primeira, é segunda instância, é TNU, se tiver aqui para o Supremo, mas, sabe, vamos unir forças. E eu ia falando, assim, da exigência, não deixar de pedir dilação, porque eu estou aqui nas perguntas que vocês me fizeram na hora do intervalo. Vou seguir aqui no raciocínio. Doutora, pois não. Essa questão da exigência, né? Fale. Sim, ainda assim, ainda que a gente vá até lá, leve a documentação e eles definam um benefício, vale a pena numa nova entrada, abrir um palco que pedir a revisão do doutor, valeria a pena? Para tentar resgatar. Dá um exemplo do benefício que você está falando, a pensão por morte? Fiz uma pensão, não adiantou, vou judicializar. Pedi, abrir no segundo pedido, porque na verdade eu cumpri a exigência. Você queria fazer uma revisão no que deu certo para... Isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele me trouxe essa possibilidade. Como servidor eu já fazia isso, porque é uma questão de economia processual. Mas eu não acredito que o servidor vai aceitar. Mas eu continuaria tentando, e se for o caso, ir para a justiça, até que nossa tentativa faz com que vire hábito, né? E aí, fazendo uma contribuição em cima disso, a IN trouxe isso e trouxe reabertura de processo, que o pessoal acabou interpretando de forma equivocada. Então, assim, não é tudo que está na IN que o servidor vai fazer, mas ele nunca vai fazer o que não está lá. Então, voltando até para a área de manhã que eu falei, vai fundamentar, esse caso que o doutor Felipe bem colocou, o colega Felipe também suscitou, é justiça. Servidor de INSS, ele não vai aliar, porque eu vou aplicar o código, ele não pode. Ele é do INSS, ele vai aplicar a ordem do INSS, tá? No caso da revisão,
Às vezes o servidor que é concessor, ele nem tem abertura ao módulo de revisão. Então, assim, você pode pegar uma pessoa inexperiente, e aí um problema operacional. Mas, particularmente, né, só esclarecendo o que a colega colocou, eu tenho um processo negado, a gente viu que aquela negativa não teve nada a ver, eu dei entrada no novo, e para eu ganhar até, pedi uma revisão, sabe, para ele retroagir os efeitos. Porque é o lógico, porque se eu tenho, na pensão, foi negado por falta de qualidade de segurado, é o mesmo defunto, o defunto não mudou, certo? Então é evidente que esse tipo de motivo seja ali, já que se as partes forem as mesmas, para mim é cristalino. Mas as pessoas têm medo de fazer o novo, por isso que a gente tem que fazer o novo e mostrar a confiança necessária até para o próprio concessor. Na junta de recurso você consegue isso, ele vai negar, mas você pode fazer recurso de revisão, tá, gente? Você pediu a revisão, você negou, você pode fazer o recurso da revisão. O que é o recurso? É o recorrer de um entendimento da INSS. E deixa claro o que você está pedindo para a junta. Vai fazer recurso, aí fala um monte de coisa nada a ver. Não, na junta de recurso você vai bater onde o INSS não aceitou. O que você pediu? Na pensão, nesse caso que eu disse aqui, por exemplo, falta de qualidade de segurado. Aí a gente precisa mostrar algum tempo que esse cara trabalhou, o seguro-desemprego que ele recebeu, ou de repente até um carnê pago ali como MEI, que o INSS não olhou. E aí eu vou mostrar para a junta o que é que interessa. E marcar a sustentação oral, que é super importante também. Gente, isso aqui são erros muito comuns, e esses casos eu trouxe de colegas. A gente não pode, na pressa, deixar que a lisura deixe a desejar, né? Para você tirar isso aqui saiu de um processo do INSS. A pessoa fez uma digitalização dentro da própria capinha. Fica muito difícil. A carteira de habilitação é uma carteira que quando aquela capinha está dobrada, olha aqui, olha onde está a data de nascimento, tá vendo? Está aquela rebarba. E olha, curiosamente, ali era esse senhor, ele pediu uma aposentadoria por idade e foi negado por falta de idade. Olha onde tinha que corrigir. Todos os documentos dele, ok, a carteira de trabalho dele está com a data de nascimento certinha, a CNH está certa, só o CNIS que está errado. Provavelmente o primeiro empregador dele cadastrou ele errado. Aí o colega sobe o processo, o servidor da INSS olha, porra, eu não consigo confirmar no principal documento. Ah, mas tem nos outros documentos. Ah, tá, mas é você que vai pagar benefício para a vida toda? Para gerar pensão? Para depois de 10 anos ter que responder na federal? Tira da capa, faz uma boa digitalização, e se você não está entendendo o que está escrito, o cara que está lá quilômetros online na internet, Deus sabe como, não vai se esforçar pelo trabalho que você não fez, tudo bem? É o básico, mas o básico bem feito, gente, dá uma diferença imensa. Certidão de óbito. A certidão, as informações do óbito tem que estar muito claras. Essa certidão, o que ela tem de errado? Olha a cara da certidão, a cara de muquirana. Qual é a maior fraude em pensão? Ou é fingir um óbito que não tem, ou forçar casamento falso. As fraudes saem da onde? As fraudes não saem dos advogados, a maioria não sai do INSS. Sai dos contadores lá das empresas antigas que sobem GFIP, porque advogado não sobe GFIP. Servidor do INSS também não. Quando você olha um vínculo frio extemporâneo, quem foi que fez a alimentação? Só que ela estoura na mão de quem nem tem nada a ver com isso. E a certidão da mesma forma. Sai da onde? Da onde é que sai uma certidão? Cartório. Mas eu nunca vi tabelião de cartório em processo falar, olha só, tem a certidão sua aqui que tá falsa. Gente, na boa, nunca vi. Eu já vi o servidor ir lá e falar, vem cá, como é que você aceitou essa certidão aqui? Você não viu que essa certidão estava errada, não? É um contrassenso, né? Então vamos nos antecipar. Hoje eles fazem até a consulta pelo sistema, aquele número grande que tem. Então, perceba se de fato está claro, se está legível para seguir. Outra coisa, que isso aqui eu trouxe para falar com perguntas que me fizeram à tarde. Não sei quem foi que fez. Eu tenho um processo de recurso, você acha que eu devo ir para a justiça? Porque está demorando. Eu faço uma reclamação no INSS para sair rápido, olha só. A junta de recursos, ela tem uma orientação que se você entrar na justiça, até se você fizer a reclamação, ele vai passar à frente, mas ele não vai ser mais oportunizado uma diligência. Porque o relator, quando você tem um processo no recurso, pode acontecer deles fazerem um pedido de JA, baixar uma diligência. JA é a justificação administrativa para ouvir testemunha, que a gente até pede.
Mas quando chega nessa situação, pode ser um tiro no pé. Então, antes de você judicializar, com uma obrigação de fazer, por exemplo, e outra coisa, vai judicializar, gente, pelo amor de Deus, o processo está no recurso, não entra no mérito. Não tem muito tempo, eu vi o caso do cliente que entrou, até um colega, ele entrou na justiça por causa do tempo do recurso, só que ele discutiu o mérito, um auxílio-doença. O recurso saiu, a moça ganhou, só que na justiça ele perdeu. Quando você ganha no recurso, eu vou ficar quieto, vou fingir que não viu. Não adianta isso, gente, todo mundo vê tudo o tempo todo. Vai chutar os velhinhos no meio da rua, se amanhã você não está no jornal. Big Brother já existe. Eu tô lendo George Orwell, estou até vendo a Revolução dos Bichos, mas George Orwell escreveu em 1948, né, a ideia do Big Brother que a gente tem hoje. E o livro era 1984. Né, e lá na década de 80 o carro já voava, eu estou esperando o meu voar. Ainda não chegou. Fala, doutora. Eu perguntei no intervalo, né, sobre o recurso. Você que me perguntou também do recurso? Então, quando você vai entrar no recurso, na justiça, obrigação de fazer, você não está entrando no mérito, você não está discutindo se cabe, se não cabe, para você não fazer coisa julgada depois e ficar preso. Se eu entrei na justiça a discutir o mérito, esquece aquele recurso ali, porque as decisões administrativas não se sobrepõem às judiciais. E o pior, o processo ele vai fazer o trâmite todo da implantação, é que o servidor consulta na Justiça Federal se tem algum processo com a mesma causa de pedido, se tem uma litispendência, né? Porque administrativamente não seria isso. Mas se tiver, nessa hipótese, não vai ser implantado aquele recurso ali. Se ele vê uma decisão judicial diferente do caso, não vai. Então, só entre com o recurso nessa hipótese de obrigação de fazer e se você tiver certeza que o teu processo está bem instruído. Porque a junta, eles estão agora com medo de multa, né? Então você entra na justiça pedindo para a pessoa para imputar multa se não cumprir. Se a junta vai pegar e vai julgar no estado que está. Esse é o texto da junta. É julgar no estado que está. Aí o colega, olha o processo é esse, o processo. Ele deu entrada, ele não juntou nada. Quem deu até foi o cliente, não sei se procurou ele antes ou depois. Mas ele não juntou nada no processo. O processo lá de pensão. Certidão. Entrou na justiça pedindo para a obrigação de fazer multa diária se o INSS não analisar. Analisou. Negou. Desnecessário. Entendeu? Olha o trabalheiro que dá. Isso economiza muito tempo e time is money, né? Então, sim, foi a pergunta da colega ali em relação a isso. E esses erros acontecem o tempo todo. Revisa os seus processos. Se os seus processos, você acha que pode melhorar alguma coisa, alguma digitalização, bota essa digitalização para frente, uma nova digitalização do que já foi colocado, faz uma pecinha explicando, estou melhorando aqui a qualidade da digitalização por um problema no equipamento, enfim. Não tem dinheiro para comprar equipamento bom, gente, pelo amor de Deus, vai num lugar que resolve. Para de dar desculpa. Não, sei lá, arrumar alguém para sentar na calçada e chorar contigo não vai resolver seus problemas. Eu contrato alguém que faça, às vezes o cliente tem condição de mandar isso, mas olha se essa documentação dele está legal, porque é nossa responsabilidade fazer essa digitalização de forma escorreita, é nossa. Se eu estou transferindo isso para o meu cliente, não é eu ficar cobrando ele. Meu trabalho é não dar trabalho para o meu cliente, nessa hipótese, né, no meu entendimento. Isso aqui é um pedido de revisão que não dá para entender. O processo tem que estar legível. Você pode escrever a caneta? Pode. Pode digitalizar? Pode. O servidor não consegue entender qual é a revisão que a pessoa quer. O que ele quer, afinal de revisão? Tudo bem? Pois não, doutor? Só para essa impressão, recebi informação em janeiro, a ouvidoria parece que está funcionando bem. Está funcionando bem até demais. Eles botam lá um despacho assim, processo teve prioridade em função do sistema Fala Brasil. Então a ouvidoria é um excelente mecanismo para você conseguir agilizar o processo. Só que eles julgam também do jeito que está. Se você... eles estão fazendo... Isso aí não está nem classificado, mas eles estão fazendo isso. Obrigada, Dai. Deve ser longe. O que acontece? Quem é responsável pela ouvidoria do INSS é o Ministério da... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome. Ministério da... Acho que porque toda hora muda, né? E agora tem o Ministério da Previdência de novo, a gente não tinha.
é um outro ministério. Então, eles são cobrados externamente. Tipo assim, fica feio na fita. Basicamente é isso. Então, eles querem resolver. Quando você for fazer a ouvidoria, saiba que o seu processo está no ponto. Então, hoje, cada um de vocês vai chegar no escritório, será que o meu processo está no ponto para ser concedido? Você vai olhar o que você tem lá. Esse aqui não está numa ordem muito legal, vou refazer essa ordem. Porque a qualquer tempo você pode subir o documento no processo administrativo. E a forma de falar isso para o concessor que vai analisar é uma petição muito simples. Ah, tem modelo? Tem, mas não precisa. Faz uma coisa simples. Simples, bem feito é melhor. Tudo bem? Eu trouxe um quinis aqui para... ué, não está aparecendo as datas no final? Deixa eu ver aqui. Esse quinis aqui eu trouxe só para a gente ter uma noção da lógica na hora de fazer o protocolo do processo administrativo. Naturalmente, você já fez a análise do teu quinis, certo? Então, ó, anota isso, que como é que funciona? Quando a gente tem quando a gente tem um sistema, algum carnê antigo, no sistema do INSS, o carnê, ele só aparece de 85 para cá. Antes disso é microfilho. Ah, doutora, mas eu já vi de 82, eu já vi até previdenciarista falando que de 80, não é verdade. O sistema do INSS, só de 85 para frente, janeiro de 85, tem carnê lá. Antes era microficha. Se você pegou um quinis que tem antes de 85, ele foi incluído. Então, o servidor, ele vai querer saber quem fez essa inclusão, como é que foi feito. Tudo bem? Pegou o carnê no quinis antes de 85, pede ao seu cliente os carnês. Se não pediu os carnês, veja a microficha, pergunta para quem foi que incluiu esse vínculo aqui. Porque essa é a preocupação. E antes, eu lembro que eu no INSS uma vez eu falei pro Luiz, poxa Luiz, mas olha só, eu vou ter que ficar refazendo o que o colega já olhou no quinis, porque se ele fez a inclusão, ele botou a matrícula dele, ele que é o responsável, eu tenho que conceder do jeito que tá. Ele é, mas quem é que manda pagar? É isso que a justiça vai querer saber, quem foi que tirou o dinheiro do cofre? Então você acabou anuindo com aquela prática, por isso eu tô te falando, os servidores mais experientes, os novinhos, tadinho, vai ser engolido pelo sistema, mas os mais experientes, eles vão querer saber disso e você já se antecipa a mostrar, tudo bem? Quando a gente fala de vínculo de carteira assinada, observa se o primeiro vínculo do seu cliente está ali e se as datas de entrada e saída estão ali. Então, hoje a gente tem um quinis contemporâneo como prova plena. Antigamente não era. Antigamente o quinis, mesmo estando tudo lá, sem nenhuma marcação, eu era obrigada a mostrar as carteiras dos vínculos anteriores, a julho de 94, mesmo estando lá. O INSS assumiu esse ônus, se eu não me engano foi em 2013, de quinis é prova plena, mas é prova plena vírgula, é prova plena quando ele está sem nenhuma marcação. Então, para os novinhos que estão começando, a marcação no quinis são essas letrinhas aí que aparecem, não precisa fazer curso disso, não precisa gravar isso, porque isso vem na legenda no final. Pode falar, doutora. Os antigos, muito comum isso acontecer. A pessoa antigamente, ela transmitia... Por que acontece antigamente? Porque era pela raiz. Eu gosto de falar o porquê das coisas, porque isso faz vocês terem lógica para outras situações. Mas eu vou... 2013 está muito recente. Vai ser questionado isso. Os antigos de 80, a transmissão era pela raiz. Como é que funcionava a raiz? O cara arruma um emprego hoje... Fica uma semana trabalhando. A empresa só vai emitir essa transmissão para o governo no ano seguinte. Então era muito comum, né, você esquecer de alguém que trabalhou lá no início do ano, uma semana, um mês, e aquilo não constar, os antigos. Agora, se eu tenho uma carteira, a primeira carteira, eu tenho um vínculo só, bonitinho, o vínculo do primeiro empregador é o do carimbo daquele cartão do PIS, o cartão antigo. O cartão que o seu cliente te dá e às vezes você rejeita. Para de rejeitar o documento do seu cliente. Olha o verso do cartão, o número do PIS dele
tem o carimbo da empresa que fez o cadastro. Isso é uma prova muito forte para o servidor aceitar a carteira. Estou falando aqui de coisas antigas. Primeiro vínculo do seu cliente. Não tem. Ele tem, pela lei, ele tem que aceitar. Mas você tem que mostrar que essa carteira não está rasurada. Quanto mais elemento você der a ele, melhor vai ser o seu processo, mais rápido vai ser o seu processo. Eu quero incluir um vínculo, a carteira de 78, vírgula de 78, mas o vínculo ali só botei essas duas páginas, não botei mais nada, igual eu falei para vocês. Coloca toda a carteira das páginas que contenham anotações, na ordem. Não fica fazendo baralhamento de carteira não, pelo amor de Deus, vocês não ficam para morrer com isso. Agora aqui, falei para vocês não botar muita coisa no processo, lembra? Para que você vai chover no molhado? Hoje você tem o CNIS. Então, supondo que, olha aqui, que eu tenho um cliente, que ele tem o período batendo. O que eu vou olhar lá? Data do início, data do final. Ok, tá batendo com a carteira. Data do início, data do final. Ok. CNIS, não tem marcação esses dois períodos. Se esses dois períodos estão na mesma carteira, eu não preciso botar essa carteira. Você vai olhar a carteira para ver se lá no final vai ter algum outro vínculo temporário. Se não tem, é só fazer volume. Porque o servidor não vai ter o que fazer, sequer entra no período de salário. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu pedi para vocês botarem tantos documentos, agora eu estou fazendo o inverso. É saber o documento que você vai colocar. Pô, só isso aqui já diminui página para dedéu. Aqueles computador velho da INSS, a pessoa só para rodar o negócio, nossa, demorava uma vida. Ainda mais fora da ordem. Eu vou dar uma ordem legal também. Observei que tem data fim diferente. Chama a atenção da sua peça. Você vai fazer a tua tabela dos períodos de tempo e vai botar um amarelinho, alguma coisa para chamar a atenção. E falar, olha, esse daqui tem que ser corrigido. Tá dia 10, até dia 13. Claro, desde que faça a diferença. Porque se você já fez o cálculo, isso é tão importante o sistema de cálculo, ou se você não tem, se já passar alguém que faça o cálculo. Se você sabe que esses 3 dias não vai fazer diferença de salário, deixa para lá. Nem de direito, deixa para lá. Porque para acertar isso, ele tem que entrar no CNIS e depois ele tem que pedir a migração. Então, pedidos desnecessários, retardo. Por isso que eu falo para vocês, fazer um processo bem feito administrativo é 90% de maximização da melhoria. Porque o servidor vai olhar o teu caso e vai falar, puxa, perfeito, aí, ele vai olhar e não está fechando o tempo. Aí a doutora botou lá, olha, tem que alterar esse. Tá, carteira tal, folha tal, todas as provas aqui. Eu tenho segurança de alterar. Tudo bem? Não tem necessidade, vai juntar para quê? Não precisa. Período RPPS. Isso aqui, foi servidor público. Quando você bateu o olho no seu CNIS, você já sabe que ele foi servidor público nesse período. Nesse período aqui, era seletista. Ele aqui como RPPS. Se tem marcação, precisa. Teoricamente não precisaria, mas o servidor ele vai ficar com receio. Você vai fazer o RPPS aqui dele, vai mostrar isso. Tudo bem? Na carteira lá, na ordem. Ah, mas eu só quero mostrar esse vínculo. Os outros dois estão ok, não preciso. A carteira tem que ir na integralidade. Para de ficar selecionando a página que você quer. Porque quem está olhando do outro lado não faz ideia que é aquela carteira daquela pessoa. Olha que situação frágil. Um documento que a única identificação está na primeira página. Tá? Vim aqui para baixo. Tudo isso aqui é um vínculo só, da Varig. (2 de 11 de 88, sem saída. Ele entrou lá na Viação Aérea Rio Grandense, que aí depois foi mudando os nomes, né? Foi a empresa que faliu. Se eu estou identificando que o período está sem saída, observe a remuneração. Tudo bem? Por quê? Se o vínculo é de 88 e ele ficou até 99, vamos supor que não tivesse outros vínculos aqui, ou que nós não soubéssemos que se trata da mesma empresa, que aqui é você que vai falar isso. Vamos supor que o servidor da INSS não sabe, você não sabe. Eu tenho uma entrada, eu tenho um período de 5 anos, 10 anos e não tenho remuneração. Como que essa pessoa tem 5 anos de carteira assinada e não tem remuneração?
Opa, será que a empresa de baixo é a empresa que mudou o nome, mudou o CNPJ? Vamos olhar se está batendo o período. Esse daqui, ele está sem a marcação da saída, mas ele tem a última remuneração em maio de 99. E eu observo que em 3 de maio de 99 mudou o CNPJ da empresa, que já estava em massa falida. Então, o que eu preciso estabelecer é a lógica. Se você tem uma remuneração aqui longa, é a última remuneração que vai aparecer. E se ele não tem marcação, essas remunerações foram feitas de forma correta. Então, você não precisa nem sinalizar para o servidor fechar. Ó, isso aqui é ponto gato. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo falar de uma forma clara e rápida. Antigamente, era muito comum vínculo que não tem data de saída. Porque a saída, a pessoa, né, tem muito tempo, aí o sindicato pede mais tempo do aviso prévio, aquela coisa toda. Então era comum ficar sem data de saída no CNIS. E nesse período aí, a gente está falando de GFIP nascendo. A GFIP nasceu em 98 e a GFIP só se tornou obrigatória em 99. Então a GFIP estava nascendo, estava em transição. O que acontece? Se eu tenho um vínculo sem saída, no INSS, hoje, ele vai contabilizar até o último dia do mês da última remuneração. Certamente, esse vínculo da Varig aqui, a saída dele está lá em 2007, porque é a mesma empresa. Mas numa situação, uma empresa que não consta a saída, se não tem vínculo, se não tem alteração de remuneração e o período é grande, o servidor não vai querer incluir só com a carteira, porque é uma responsabilidade imensa. Eu estou falando de um período de 5 anos, que o cara não tem uma competência. O que aconteceu afinal nesse processo? Ah, mas ele não tem nenhuma marcação ali, doutora. Não tem. Mas alguma coisa errada não pode estar certa. E na dúvida, tem uma máxima no INSS, tá? E é real. Na dúvida, indefere. Essa é a máxima do INSS. Qual o nosso trabalho? Provar que aquele vínculo é real e que deve ser incluído. Então, se eu tenho uma carteira ali com um período muito grande, eu vou perguntar para o meu cliente: vem cá, você recebeu o seguro-desemprego? Cadê a rescisão de contrato? Cadê? Às vezes o cara tem guardado. Às vezes a gente não junta documento porque a gente não pergunta. Então faça uma ficha para te situar no primeiro atendimento, para você seguir com isso. Outra coisa que eu vou falar, que agora é a dica mesmo de ouro. Se você identificou que tem a última remuneração, o sistema do INSS vai fechar no último dia do mês, certo? Às vezes, era muito comum, na carteira de trabalho, 3 de maio de 99, na carteira, você está vendo que ele está aberto. Hoje, se o vínculo não tem marcação, que esse RPPS é de cima, se o vínculo não tem marcação e ele traz maio, o sistema vai fechar a saída em 31 de maio. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Não, para que eu vou juntar uma carteira e pedir para o cara corrigir o negócio? Se o sistema vai fazer isso sozinho, o INSS assumiu essa responsabilidade. Eu vou retardar o meu processo fazendo uma alteração, eu vou demorar mais, eu vou botar mais coisa no processo. Não, está tudo na carteira. Esse vínculo eu não preciso falar nada dele. Seguindo. Aí a gente tem aqui outra coisa. O que você vai avaliar nesse vínculo aqui? A função. Antes de 95 é a função. Então, eu vou desdizer aquilo tudo que eu te disse antes. Sabe por quê? Numa situação normal você vai fazer isso. Mas eu sei que a Varig é a empresa de avião. A Aeroviário tem enquadramento. Opa! O que eu falei com vocês mais cedo? Dá para pedir até um enquadramento sem o PPP. Então, peraí. É mais interessante para mim conseguir o enquadramento dele. Então, eu vou juntar a carteira? Vou. Não vou o tempo todo. Então, assim, para tentar... Não sei se vocês estão me acompanhando. Meu ritmo é muito intenso. Mas, ó, se você está vendo que não tem saída e tem remuneração, se a remuneração está batendo com o período ou está maior, deixa. Mas se você precisar desse período para pedir um enquadramento de alguma coisa,
ou para ratificar um PPP, aí essa carteira vai ter que entrar. Aí você não precisa nem chamar atenção para a data que está aberta para ele fechar. Você não precisa fazer isso na tua peça, mas você vai botar a carteira toda em ordem. Pode falar, doutora. Então, se você olhar para a empresa foi em 9 de março De 85. A última está em dezembro de 85, a remuneração. Só que a data está em maio de 86. Aí ficou contando a remuneração. Não, vamos lá. Muito boa observação. A primeira empresa, 9 de março de 85. Aqui, 13 de 5 de 86. Está faltando a remuneração. Vamos lá. A última foi 12 de 85. Nessa hipótese, o sistema do INSS ele vai fechar na data fim que está aqui. Está faltando remuneração de 5 meses, bem observada, doutora. Essa remuneração que está faltando não vai fazer diferença, porque o cálculo do salário ele é plano real para frente. Nós estamos pedindo a revisão da vida toda dos processos de cruzeiro, nos casos que foram concedidos até véspera da reforma. Então, se eu estou concedendo hoje, o tempo anterior a 94, ele só conta como tempo, ele não conta como salário. Tudo bem? Então, não precisa bater de frente nessa questão. Sempre o sistema vai usar a data fim primeiro. Na falta da data fim, ele vai pegar o último dia da remuneração do mês que consta aqui. Se eu observar que está faltando remuneração, a sua observação é muito boa para depois de 94 principalmente. Opa, eu estou vendo que aqui está faltando uma remuneração de 3 anos. Isso vai prejudicar o meu cliente, porque se está faltando remuneração, o empregador dele não recolheu. E o INSS vai fazer o quê? Agora quer que até que pague, né? Porque o patrão pagou menos. Enfim. Mas o INSS vai botar salário mínimo. E se meu cliente não é salário mínimo, eu já sei que eu vou precisar cuidar disso. Vai demorar a mexer em remuneração. Meu cliente está com pressa? Eu vou juntar os contra-cheques para constar no processo, mas não vou chamar atenção para isso, para ele sair rápido. Porque veja bem, eu estou vendo que ele vai sair com o valor errado. Eu tenho condição de melhorar, mas meu cliente está numa situação difícil, está desempregado, está idoso. Eu falo com ele, olha só, a gente vai fazer o pedido, depois a gente vai entrar com uma revisão. Tem que ser estratégico, mas você já vai juntar a prova necessária para você já vai cavar o próximo passo ali, tá? Aqui no meio, vamos lá. Identifiquei que tem enquadramento administrativo para fazer. Vou juntar a carteira toda. Todas as páginas que estão escritas na ordem. Qual é a ordem das carteiras? Data de emissão. Então, eu comecei o processo, juntei os dados cadastrais, civil, exército, certificado de reservista. Carteira U, qual a emissão da carteira? Data da emissão. Emissão de carteira tem que estar muito legível. Porque o servidor, para incluir qualquer coisa no sistema, ele usa essa emissão. Aí, por fim, a gente vem aqui, no finalzinho. Teve uma pergunta de alguém ali. Ó, esse daqui, por exemplo, data fim não tem. 9 de 2019. Isso foi um processo de revisão que a gente fez. Essa data que ele estava em atividade. Normalmente, o último vínculo, quando a pessoa está em atividade, ele não consta o fechamento. Estranho é se constar. Mas observe se o patrão está recolhendo bonitinho. E aí, essas marcações, sempre que tem marcação, o servidor do INSS vai acender um alertazinho. Então, você já sabe que ali você vai precisar explicar melhor aquela marcação. Tudo bem? Além disso, em relação a esses processos aqui, quando eu vou selecionar a carteira que não é necessária, se você depois julgar necessário fazer a inclusão, você pode, processo administrativo, você pode juntar no recurso, pode juntar em qualquer coisa, não tem problema. Mas o ideal é você fazer de forma assertiva e identificar as correções que aquela pessoa vai precisar trazer para você. Aqui, no final do teu CNIS, ele vai te dizer que legendas são essas. E olha que bacana, ele só traz a legenda do teu caso. Por isso que eu te falei, não fica gastando megabyte para saber que é cada coisa. Ó. Ele vem aqui, ó, irem aceder. Remuneração possui parcela de acordo com convenção de dissídio coletivo. Já sei que esse cara tem uma ação trabalhista, alguma coisa nesse sentido. Pergunta para ele. Esse aqui está acima do teto, mas pergunta para ele
se isso elevou o salário, porque você pode depois, inclusive, pedir isso na revisão. Porque muitas vezes aqueles pagamentos do trabalho, eles não entram para o CNIS, eles não conversam, os sistemas não conversam. E aí você tem um cara que entrou com uma trabalhista lá, a colega trabalhista, de 1.500, conseguiu um desvio de função, alguma coisa para dormir e pouco, aí você vai ver o quê? A sentença. E na sentença trabalhista tem que dizer que aquilo tem para fins previdenciários. Não interessa que não entrou, tudo bem? Porém, você vai precisar juntar isso e convencer lá o servidor do INSS que houve, vai mostrar o processo, vai chamar atenção para o que interessa. E nessa hipótese, inclusive, vai juntar o processo todo. Ou seja, olha como é que o processo vai crescendo. Se a gente ficar juntando foto no processo, a gente come o tamanho todo da gente, porque chega depois, precisa juntar o processo trabalhista antigo. Olha os 50 megabytes indo embora aí. Fala, doutora. Nesse caso, quando há uma ação trabalhista, existe lá um valor que deixou de ser recolhido e que foi ganho no processo esse montante. Esse montante não é incluso no CNIS. Eles não conversam. Doutora, assim, o que mais tem, eles estão começando a conversar agora. Quem vai olhar é você. Se você está observando isso aqui, vem cá, você entrou no Justiça do Trabalho? Entrei. Me explica mais ou menos o que era. Aí ele vai te dizer. Aí você vai observar aqui.